Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja isso, irmãos. Veja o que o Senhor Jesus afirma nesta palavra. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vierdes o reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Quando virdes, no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiro, e primeiro que serão últimos. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Conforme já foi orado aqui, e nós entendemos que é o Espírito Santo, o regente, o professor, o conselheiro da igreja, vamos pedir para que esse Espírito Santo traga-nos agora o dom do conhecimento, o dom do discernimento, para compreendermos e sairmos daqui aplicando essa verdade, principalmente na nossa vida, como também na vida dos nossos, na vida daquelas pessoas que a gente ama, como também naquelas pessoas que se consideram as nossas inimigas. Pai Celestial, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, ensina-nos, Senhor, a compreender sobre essa verdade, Senhor. Ensina-nos o verdadeiro caminho nessa noite, Pai. Esse caminho que nós devemos buscar, se esforçar e buscar. Essa porta, Senhor. Essa cruz, Senhor. Porque nós entendemos, Pai, que se não passarmos pela cruz de Jesus, nós não seremos curados. Nós não seremos salvos. Então que esta palavra, que esse exemplo que Jesus está dando aqui, deu há 2000 anos atrás, e está falando para nós nessa noite, seja a partir de hoje, Senhor, o nosso principal alvo, o nosso principal escopo, para a honra e glória dele mesmo, é que nós oramos, já te agradecendo, no nome sagrado de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, irmãos,
naquela série de que vale a pena ouvir de novo, nem todos os que frequentam igrejas estarão no reino dos céus. Essa afirmação não é minha, essa afirmação é do próprio Senhor Jesus. Eu já expliquei aqui por diversas vezes, e basta a gente se interagir com as Sagradas Escrituras, que nós vamos identificando que essa leitura é feita, né? Essas escritas são feitas para o crente, para que o crente possa adequar o seu comportamento. São diversas as citações, né, que nos remete a um compromisso maior, a uma disciplina maior e uma sujeição maior com relação ao que esse Deus falou ontem, está falando hoje e falará por nós eternamente. Amém, irmãos? Contextualizando esta verdade, o que Jesus estava falando, ele estava falando ali naquele instante, nesse momento aqui, o contexto aqui, não é? Ele está diante de uma plateia que se consideravam, melhor dizendo, filhos de Deus, que se consideravam diferentes por serem filhos de Deus, e esses conheciam as leis de Moisés, os livros de Moisés, o Pentateuco, conheciam os livros históricos, conheciam os livros proféticos. Até ali. E é interessante nós olharmos para a profecia que eles já conheciam. Quando Isaías, há 700 anos antes desse acontecimento aqui com Jesus, e para nós há 2.700 anos atrás, o profeta Isaías, falando sobre a salvação, ele diz: venham todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem voltar-se para o Senhor arrependido, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Pois os meus pensamentos são diferentes dos seus, a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, como a chuva e a neve caem do céu e voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e o pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Isaías capítulo 55, do verso 1, o verso 5 ao verso 11. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai esse Deus enquanto Ele está perto. Eu não sei com relação a vocês, mas olhando para a minha vida, olhando para os acontecimentos que nortearam a minha vida, creio que em algum momento também vocês passaram por uma situação assim, quando você perdeu algo importante porque você chegou atrasado. Não sei se aconteceu isso com algum de vocês, mas comigo inúmeras vezes.
Deveria estar lá no horário marcado e, às vezes, por um descuido, por uma indisciplina, por um relaxo, por um desleixo, acabei perdendo algo muito importante. Quantas vezes você chegou e a porta já estava fechada? Na vida espiritual, irmãos, não é muito diferente dessa situação. Atrasos são muito perigosos. Adiamentos deixará muitos do lado de fora no dia do Senhor. Quantas pessoas que hoje falou para elas mesmas: hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou. Amanhã eu vou. Existe uma grande diferença, irmãos, entre justificação, salvação e reino dos céus. É importante que nós saiamos aqui dessa noite fazendo exatamente essas distinções, enfim, colocando as coisas na sua devida ordem. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Pois todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem que era culpado e condenado perante Deus, agora é absolvido e declarado justo pelo próprio Deus. Através da crença no Senhor Jesus, Deus apaga todos os nossos pecados. Através dessa fé no Senhor Jesus, nós somos justificados, nós somos perdoados. Amém, irmãos? A palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Salvação. Salvação é a oportunidade que temos de uma nova vida nessa terra, voltada para a eternidade. No momento em que nos arrependemos, que deixamos aquela velha vida de pecado, e voltamos para Jesus, Ele nos salva. A salvação verdadeira é a fé e obediência a Cristo Jesus. Irmãos, muitos, pelo fato de irem à igreja, já se acham salvos. Falávamos ontem na INC, que quando uma pessoa se apresenta para ti como evangelho, a primeira pergunta que você faz: onde você congrega? Você já foi batizado? Nenhuma dessas situações vai fazer com que você se livre do inferno. É um processo. É um processo. Aquele homem que desce as águas, a todo instante ele está batendo nas tuas costas, ou falando no teu ouvido, para você voltar para as coisas desse mundo. E a palavra diz que quando nós descemos as águas, nós morremos nessa vida, para ressuscitarmos na nova vida com Cristo Jesus. Nós morremos com a nossa vontade, para ressuscitar com a vontade de Jesus, de Deus. Amém? E a palavra diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Quando eu verdadeiramente creio em Jesus, vamos fazer uma diferenciação naquilo que a gente lê e naquilo que a gente tem que interpretar. Não é? Eu leio uma frase dessa, as pessoas leem uma frase dessa, um verso desse, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, falado, não é? No livro de Atos,
no capítulo 16, verso 31, pronunciado e escrito pelo apóstolo Paulo, mas inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que ele diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Essa crença, irmãos, é boas novas. Essa crença é mudança de hábito. Essa crença é dar testemunho daquilo que eu deixei de ser, para viver essa novidade de vida, para viver essas boas novas, para viver esse momento da graça que Cristo traz para cada um de nós. Não basta simplesmente crer na conjugação do verbo, mas crer nas nossas atitudes, deixar o velho homem afogado no batismo. Aí sim, esse batismo vai surtir efeito na nossa vida. Porque quando nós somos submersos às águas, aquela água que nos cobre é como se fosse uma sepultura para esse mundo. Ainda que é uma apresentação, é um ritual para que as pessoas vejam que realmente você está em Cristo. Então essas simbologias, eu desci as águas me cobriram por um determinado instante. Ali está ali está mostrando que eu morri com o meu velho homem. Ali está dizendo que eu não vou dar chance de que esse velho homem se levante contra mim mesmo. O homem espiritual que o Senhor espera que eu seja hoje. Aquele que contempla as coisas olhando para o alto, aquele que faz as suas escolhas olhando para o alto, aqueles que consultam Jesus em qualquer tomada da sua decisão, aquele que coloca Deus em primeiro lugar, aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, aquele que vive a palavra de Deus e não apenas escuta a palavra de Deus. Amém, irmãos? E o reino dos céus, o reino de Deus, o sentido da palavra reino significa que é um domínio, é um reinado. Quantas vezes nesta semana que passou, que você esteve fora desse reino, que você não estava sobre o verdadeiro domínio de Deus, que você estava fazendo muito mais a sua vontade? Irmãos, não é hora de vacilo, não é hora de faz de conta, não é hora de adiar qualquer coisa que seja, é hora de realmente nós voltarmos para Deus. Quanto mais a gente busca as coisas do alto, quanto mais a gente se interessa pelas coisas do alto, mas nós vamos deixando lá embaixo, naquela água, o velho homem. Ele não vai ter força para subir, porque o meu coração, a minha mente, a minha alma está cheia do que é sagrado. O profano, ele vai saindo, ele não vai tendo mais lugar, ele não vai tendo mais espaço em mim. Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto mais você se interessa pela palavra de Deus, mais você vai ficar com intimidade com Ele. Quantas vezes que você colocou a palavra de Deus de lado nessa semana? Nós estamos no processo, irmãos, nós estamos encaminhados. Justificados já fomos, glória a Deus. Justificados já somos, nós já somos perdoados. Deus, através do seu grande amor e da sua misericórdia, já nos perdoou do pecado que nós vamos cometer amanhã. Mas convém nos perguntarmos se é necessário aquele pecado na nossa vida. Irmãos, a vida é uma fagulha, é um piscar de olhos. Ontem eu saí aqui da igreja, nós estávamos indo para casa, quando eu estava na frente do supermercado,
não é? O carro do Gustavo um pouquinho adiante de nós. Se eu não freio, eu não estaria aqui hoje. Não pela minha imprudência, mas pela imprudência do infeliz que estava me apodando. Eu estava quase entrando na minha casa, esse cara me apodando pelo lado direito. Só que na frente, deu tempo de eu frear e ele passar pela minha frente, ainda esterçar, porque ele ia se arrebentar no outro carro que estava estacionado do lado direito. A vida, irmãos, é um piscar de olhos. Eu fiquei glorificando esse Deus, né, a noite inteira pelo livramento que Ele me deu ali. E pela aquela infeliz que, de repente, né, eu só consegui responder com ele com luz alta, dando luz alta, como se fosse um tolo. O que você está fazendo? Esses lampejos, essas coisinhas pequenas que vão mostrando para cada um de nós que nós não podemos vacilar nessa vida. A vida e a salvação, ela está num piscar de olhos, irmãos. Porque quando você deixar esse mundo, morrendo para essa vida, você está nascendo para a vida eterna, um piscar de olho. Apenas um piscar de olho. No piscar de olho você deixa o mundo e no outro você, ao abrir os olhos, vendo Jesus, você estará no reino celestial. O sentido da palavra, então, é um domínio, é um reinado, que se inicia na vida de todos que recebem Jesus como Senhor. É um lugar onde passaremos toda a eternidade como cidadãos dos céus, ao lado de Jesus. Crer, irmãos, é também pensar, é raciocinar. Analisem agora, se vocês estão andando nos preceitos, nos ensinamentos do Senhor Jesus, observando que o verdadeiro caminho, esse mesmo caminho que Jesus, livrando a cegueira desse cego, da abertura, o filho de Bartimeu, temeu, observou o caminho, assim que ele abriu os olhos, é o que Jesus está falando aqui, para que você entre pela porta estreita. Vejam, irmãos, raciocine. Se eu estou nesse caminho, se essa cegueira desse filho de Bartimeu já não toma mais parte do meu ser, eu já não estou mais cego, porque eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus nas minhas atitudes, eu vejo Jesus nas minhas renúncias, eu vejo Jesus nas minhas ações. E não de dizer para as pessoas que eu frequento uma igreja, que eu já fui batizado. Eu vejo Jesus quando eu morro com a minha vontade e ressuscito com as vontades dele. Se eu conseguir enxergar como esse cego da abertura enxergou Jesus, eu já estou com ele no reino dos céus e na eternidade. Porque se eu estou caminhando nesse mundo em santidade, eu estou vendo Jesus em tudo que eu faço, e Ele também me nota. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Lucas 17, 20 e 21. Esse reino já está implantado em nós. Esse reino já está sendo nos apresentado pelo bispo das nossas almas, Jesus,
que cuida de nós, Ele é o pastor das nossas vidas. Se você permitir, se você realmente acompanhar os passos dele, Ele vai te levar para águas, as melhores águas dessa vida. Ele vai te dar pastos verdejantes. Mesmo que no vale da sombra da morte, se você estiver, Ele está lá com você, ajudando você a atravessar. Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente e Ele é o Deus onipotente. Oh Pai eterno, nós já explicamos aqui que as Sagradas Escrituras, ela tem uma parte, tem duas doutrinas, ou seja, dois ensinos, e é importante a gente olhar, não é, sobre o que a teologia chama. A teologia chama de amartiologia. Tudo do que é a citação com relação ao pecado é a doutrina da amartiologia que é encontrada nas Sagradas Escrituras. E soteriologia é a parte da teologia que se refere à salvação. Abrimos a Bíblia, nós já estamos diante dessas duas doutrinas. Porque a Bíblia fala, não é, de pecado e salvação. Claro, enfatizando principalmente o arrependimento verdadeiro. As escolhas que a gente passa a produzir a partir de um conhecimento adquirido. Amém? Sempre falo aqui também que depois de Jesus, o maior contador de história da Bíblia é Lucas, o evangelista, não é? Ele narra as parábolas de Jesus, tal qual é a narrativa do Senhor Jesus. Ele fala sobre Jesus e seu reino. Aqui, nesse capítulo em especial, nós encontramos 3 parábolas. A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e a parábola da porta estreita, que é o estudo desta noite. Eu convoco a igreja, não é, a meditar no capítulo 13 de Lucas essa semana. O Senhor tem muitos ensinamentos para continuar te servindo esse banquete através do Espírito Santo dele, né? Para que você compreenda, para que você entronize essa verdade no mais profundo do vosso ser, para que realmente você tenha com ele um acerto de alma, não é? Porque ele espera isso em cada um de nós. Ele veio com esse objetivo de salvar a todos. Mas ele mesmo disse: muitos não conhecerão a salvação. Infelizmente, irmãos, ainda que, não é, Cristo veio para todos, mas muitos ainda não o aceitam. Esses que não aceitam, que estão inseridos na nossa família, não é, dobre seu joelho, jejue, porque realmente esse jejum é necessário para expulsar essa legião de demônios que ainda permanece na vida dos nossos, cegando essas pessoas para que elas não venham conhecer o autor da vida, Jesus. Jesus mesmo disse: algumas causas são passivas de jejum e oração. Se entrega. Deveremos fazer de tudo para entrarmos pela porta estreita, pois só assim estaremos dentro do reino de Deus. Ao estudarmos esta parábola contada por Jesus e reproduzida aqui nestes versos por Lucas, nós encontramos aqui alguns motivos por que devemos nos esforçar para entrar pela porta do reino de Deus. Primeiro motivo: porque a porta é estreita. Diferentemente desse mundo, que convida a todos e a todos os instantes a participar desse mundão,
com a porta escancarada. A porta do reino dos céus é estreita. Nós podemos conseguir dimensionar isso, não é? Claro, através de conjecturas, mas observando que a salvação ela é individual, que Jesus ele veio para todas as pessoas. Eu consigo imaginar que essa porta é da largura de um homem, porque é um por vez que vai passar. Não é multidão se empurrando, se aglomerando, se acotovelando. Não. É cada um que vai passar, não é? Paulatinamente, ou seja, devagarzinho. Porque sabe, desde essa terra, que nós sabemos que não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Aqueles que estão em Cristo sabem que tem uma outra morada. Nós sabemos que, né, o que nos espera. Eu até falei essa semana que o futuro é a nossa maior esperança, porque nós não temos dúvida para onde estamos indo. Amém? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verso 24. Concentrar toda a atenção e força, pois a porta é estreita e não podemos passar com o nosso eu ou com o mundo que ainda habita em nós. Irmãos, a palavra de Deus a todos os instantes ela pede para que a gente renuncie a muitas coisas de que ainda toma conta no nosso ser. Nós precisamos abrir mão de coisas, ainda que existe deleite nisso, existe satisfação nisso, mas na maior parte das vezes é uma satisfação de fachada. É uma coisa que está muito mais contribuindo para a sua perdição do que para a tua salvação. Muitos procurarão entrar e não poderão. Olha o que Jesus está falando aqui. Ainda que o céu está para todas as pessoas, mas poucas entrarão no reino dos céus. Poucas. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Oh Deus! Em algumas traduções está escrito aí porfilar. Essa palavra trazida para o literal, trazida para o grego, né? É como se fosse um esforço que nos leva até uma agonia. Eu tenho que me esforçar de uma tal maneira, porfilar, né? Se esforçar, porfilar, para não perder esse caminho. Berre, brade, como fez o cego, filho de Davi, Jesus. Eu não quero chegar atrasado, eu não quero perder a chance de entrar por essa porta estreita, assim como o Senhor curou Bartimeu da sua cegueira. Me cure, Senhor, de toda a cegueira espiritual. Veja a palavra como ela se confirma, irmãos. Veja. O esforço para entrar deve ser tão intenso que pode ser descrito como uma agonia da alma e do espírito. Às vezes você, para abrir mão de uma determinada coisa ou determinada pessoa, você, né, sofre. Quaisquer que sejam os obstáculos, você deve entrar, porque o preço do fracasso é muito alto.
Muitos procurarão entrar quando for tarde demais e não poderão. O que Jesus está falando aqui já é sobre a sua segunda vinda. Ele está ali na frente daquele povo que não consegue contemplar que Ele é o próprio Deus que está falando. Assim como Ele estava lá naquele instante na frente daquelas seitas todas judaicas, Ele está aqui e está dentro das igrejas falando, e muitas pessoas reconhecendo Ele somente nas quatro paredes. Porque quando sai da igreja, volta a ser aquele cara que desceu nas águas, subiu com fôlego imenso e continua fazendo todas as coisas que fazia antes. Irmãos, não substitua Jesus por nada nessa vida. Coloque Ele em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Entregue seus caminhos para o Senhor, confia nele que tudo Ele fará. Ele não está dizendo uma coisa ou outra, Ele está falando tudo. A partir do momento dessa entrega, você vai começar a ver revelações, você vai ter interpretações que você não tinha antes. Essa palavra ela vai começar a saltar nos seus olhos, no teu coração, na tua alma. Ela vai fazer com que realmente você tenha uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. O homem que vive em uma comunidade cristã não é necessariamente cristão. Eu já falei aqui, e é claro que a justiça de Deus, o julgamento de Deus, é sobre um comportamento de uma vida. Por isso que aqui nós estamos sendo tratados, e não necessariamente por episódios isolados, que a gente de vez em quando fala, hoje eu vou, ele merece um pouquinho da minha atenção. Segundo motivo, porque um dia a porta se fechará. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e Ele vos responderá, não sei de onde sois. Jesus, Ele fala por intermédio de parábolas, conforme Ele está falando aqui. Mas Ele está falando aqui num comportamento que era do próprio povo judeu. Eu já expliquei aqui, as nossas casas, ela tem divisões. Ela tem cômodos, elas tem quarto, tem sala. As casas na época de Jesus, a maior parte das casas, não tinha essas divisões. O dono da casa, ou seja, o pai da família, ele era da porta de saída, a última cama, o último lugar que se deitava ali naquele lugar, era o dele. E os 10 filhos dele, mais a esposa dele, até chegar na porta. Então eles sabiam que o judeu, ele não ia jamais bater na porta do outro para pedir qualquer favor, Hoje nós estamos no apartamento, nós estamos na casa, o vizinho vem, me dá uma colher de chá, uma xícara de chá, não, de sal, de açúcar, Independente da hora. Nós não temos essa incomodação de atender, ou até mesmo uma pessoa passando pedindo um pão, A gente até salta da cama de madrugada e vai lá e alimentar a fome das pessoas. Mas nessa época o judeu já tinha esse comportamento, eles não batiam porque sabia que ia incomodar toda a casa. Você imagina, lá na 10ª cama, 11ª, que é a mulher também. O cara bateu na porta, o pai pega aquela vela, pega o lampião e vai, desviando dos filhos. Quantos filhos que ele vai acordar até chegar e abrir a porta e atender aquela pessoa que está batendo? Então esse grau de dificuldade fazia exatamente que na etiqueta dos judeus, isso só se fosse um amigão mesmo do peito, só se fosse um hiper considerado que ele ia se dar o luxo de ir lá
A parábola diz que o vizinho inoportuno bate na porta e pede um pão. Aí ele vai e atende. A Bíblia pede para que realmente a gente seja esse inoportuno, batendo na porta do Senhor, pedindo. Peça ao Senhor a revelação da sua verdade, né? Bata na sua porta para que você possa participar do banquete dele, né? Pedi, buscai, batei, pedi, dar-te-vos-á, buscai e achareis. Aquele que bate, recebe. Mas nesse caso aqui, aquele que não entrar pela porta enquanto ela estiver aberta, não adianta ficar insistindo, porque o Senhor não vai abrir. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Está se falando aqui da volta do Senhor Jesus. Ele está voltando. Ele já está voltando. O tempo é de arrependimento. O arrependimento, irmão, não pode ser adiado, é hoje, antes do dono da casa fechar a porta. Imagine se o Senhor Jesus viesse essa noite. Quantas pessoas que você conhece que ficaria de fora? Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, ouvi no tempo favorável, e socorri, melhor dizendo, no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, e agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Deus fechará esta porta inesperadamente. O que Jesus está falando aqui, ele está se referindo aos judeus e aos costumes desses judeus. Deus a fechará definitivamente. Veja essa figura do dono da casa, que tem que incomodar todos os seus filhos para vir abrir a porta. Ele vai responder: não sei de onde sois. Portanto, é necessário que a gente busque a manter essa intimidade, para ser verdadeiramente esse amigo do peito do Senhor. Ele é o nosso. Ele é o nosso. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso, que ainda a gente respondendo com todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as nossas indiferenças, Ele está de braços abertos para te acolher. Terceiro motivo: Deus não irá reconhecer ninguém depois. Então direis: comíamos e bebíamos na sua presença. Eu ia na INC. Lá a gente comia, bebia, naquela coinonia, tudo, até fiz um versinho. Depois do querigma, depois do estudo da tua palavra, saía de lá, ensinava nas ruas, levava marmita para os menos favorecidos. E Deus vai te responder: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que ainda praticais iniquidade. Amém, irmãos? Versos 26 a 27. Devemos manter a união com Cristo, senão Ele não nos reconhecerá. A falta de intimidade no relacionamento com Jesus. Existe ainda por parte de muitos crentes essa falta de intimidade, de relacionamento com Jesus.
Olha que as pessoas vão dizer: comíamos e bebíamos. Referência à Santa Ceia ou às ceias do Senhor que elas participavam. Fui batizado, eu ouvi a sua palavra. Jesus, Ele está falando para mim e para você agora: praticastes ou só ouvistes? A vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João capítulo 17, 3, na oração do Senhor Jesus para a vida de cada um de nós. O quarto motivo: porque será terrível ficar do lado de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Percebe, irmãos, que eles estavam falando para aquelas pessoas que já tinham na sua tradição que Abraão, Isaque, Jacó eram os seus pais. Eu já expliquei aqui que na tradução judaica, você não consegue ver um judeu falando de tio, falando de avô, Eles vão falar o meu pai, o meu pai, o meu pai. Meu pai Abraão, meu pai Isaque, meu pai Jacó, meu pai Davi, meu pai Moisés, meu pai José. Oh, glorioso Deus! O que Jesus está mostrando para aquele povo e mostrando para nós nesta noite significa sofrer pela oportunidade perdida. Haverá muita tristeza para os do lado de fora. Os excluídos da salvação não chegarão a Deus, não entrarão no reino de Deus. Os judeus que aceitaram a Abraão, aceitaram a Isaque, aceitaram Jacó, ouviram os profetas e rejeitaram Jesus, um dia verão seus ancestrais reverenciados no reino de Cristo e estarão de fora. Por isso que Paulo, num determinado momento, ele troca a graça do Senhor Jesus pela salvação de toda a raça dele. Paulo, ele se coloca como um maldito diante do Senhor. Eu gostaria agora de ser um maldito, amaldiçoe a minha vida, mas salva todo o meu povo. Irmãos, falei no devocional que eu fiz essa semana, não sei quem teve a oportunidade de ouvir, justamente a respeito da morte e da vida. 1.500.000 pessoas aproximadas, hoje deve estar nisso já, Quando eu fiz o devocional estava 1.425.000 pessoas que morreram no mundo vítima de Covid. Só no Brasil 177.000 pessoas. Infelizmente, falava ali, essa verdade se faz, infelizmente, verdadeira, até numa redundância aqui, mas ainda não encontraram a vacina, e nós estamos vendo aí a segunda onda, espero que não venha a terceira, que o Senhor nos alcance exatamente com essa cura, que traga para os cientistas o discernimento, a compreensão, a palavra de ciência, para que realmente eles encontrem uma forma, para erradicar de vez esta peste, essa pandemia. Mas a grande pergunta que fica: aonde estão essas pessoas que morreram? Aonde estão as pessoas que foram vítimas dessa peste?
Será que estão nos céus? Ou no inferno? Será que tiveram chance de passar pela porta estreita? Ou estavam ainda nessa porta ampla que o mundo oferece a todos? Irmãos, há no mundo muitas coisas boas, há no mundo muitas coisas interessantes. Por isso é que eu tenho que promover as escolhas certas para a minha vida. É que o apóstolo Paulo vai dizer todas as coisas, não é? Estão aí à nossa disposição. O que nós devemos reter são as úteis, são as necessárias, as que não são, dispense. Muitas pessoas iludidas com coisas nessa vida, que vão passar, vão quebrar, vão enferrujar. Muitas pessoas fazendo de coisas o seu próprio Deus, de gente o seu próprio Deus, abrindo mão por intermédio de gente do compromisso com a casa do Senhor. Oh glorioso Deus, Pai da eternidade, os excluídos, irmãos, não chegarão a Deus. Concluindo, Romanos, no capítulo 8, verso 4, diz: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu peço para que realmente vocês levem para a casa de vocês, não é? Como sequência dessa adoração a Deus, porque nós adoramos a Deus quando nós se interessamos pelas coisas dele, quando nós damos ouvido pela sua palavra. Como tarefa de casa para essa semana, leia esse capítulo 13 todinho de Lucas. Eu creio que o Senhor vai continuar falando e muito no teu coração, para que realmente haja, não é, uma escolha desse verdadeiro caminho, essa porta estreita. Como também eu gostaria que vocês meditassem no 6º mandamento de Deus. Levem isso para uma meditação profunda com esse Deus. O 6º mandamento. O 6º mandamento. Se você ainda não entrou no reino de Deus, aproveite a oportunidade. Faça tudo para entrar nesse reino e não ficar de fora. A porta está aberta. Não desperdice a oportunidade, irmãos. A hora é esta. É perigoso ficar do lado de fora. Haverá muito sofrimento. Abandone os seus pecados e entre por essa porta para viver uma vida ao lado de Deus. Ó Pai eterno, glorioso Deus de eternidade. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Pai, através desta parábola da porta estreita, através desse ensinamento do Senhor Jesus, que estava ali, Pai, nesse instante, admoestando aquele povo incrédulo, Senhor, com relação
a não identificação de que Jesus é o próprio Deus, como também para cada um nessa noite, Senhor, a meditarmos com mais profundidade esse tempo da graça que nós estamos participando, Senhor. Esse tempo em que o Senhor está buscando reunir todos da sua família, todos os seus irmãos, todos os nossos irmãos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor veio, Pai, para que ninguém ficasse de fora, mas infelizmente, Senhor, muitos ainda continuarão na sua cegueira espiritual. Obrigado, Pai, por nesta noite, Senhor, tirar todas as escamas dos nossos olhos, Senhor, restaurar a nossa visão, Senhor, espiritual, para que nós possamos sair daqui, Pai, escolhendo permanecer em Ti e entrar pela porta estreita, e não chegar à tarde, não adiar esse seu convite, Senhor, porque nós sabemos que o reino de Deus já começou nas nossas vidas, Senhor, e nós não queremos nos ausentar dele, e nem mais um instante da nossa vida, Pai. É o que te pedimos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.